O sangue escorria pelas minhas mãos, e eu já não sabia se era dele ou meu. Nunca imaginei que o homem que destruiu a minha família seria o mesmo que salvaria a minha vida. Antes que eu conte o que aconteceu naquela noite em Zurique, me diga, de onde você está ouvindo essa história? Comenta aí embaixo e se inscreve no canal, porque o que eu vou te contar não é uma simples história de amor. É sobre vingança, pecado e redenção. Zurique. Bancos reluzentes, chocolate suíço, montanhas cobertas de neve. Mas por trás dessa fachada existe um submundo que faria você questionar tudo sobre moralidade. Foi nessa cidade que minha vida mudou para sempre. Foi lá que conheci Armand Kaya e descobri que o monstro que eu deveria temer era minha única chance de liberdade. Meu nome é Elara Voss, filha de Magnus Voss, o magnata financeiro mais poderoso da Suíça. O que os jornais não contam é como ele construiu esse império. Sobre os corpos que pisou, as vidas que destruiu, os segredos enterrados sob toneladas de dinheiro sujo. Cresci numa mansão que mais parecia um mausoléu. 40 cômodos, jardins intermináveis, vista para o lago. Tudo perfeito, tudo vazio. Cada parede era uma grade invisível, cada porta trancada uma lembrança de que eu não era filha. Eu era propriedade. Meu pai nunca levantou a mão para mim de forma óbvia. Não precisava. Me trancava no quarto por dias quando desobedecia. Controlava cada ligação, cada amizade, cada respiração. Aos 23 anos, nunca tinha saído sozinha. Nunca tinha beijado um garoto. Nunca tinha sentido o vento no rosto sem grades ao redor. Eu desenhava em meu diário. Janelas. Sempre janelas abertas, com cortinas esvoaçantes, pássaros voando em direção ao horizonte. Era minha única forma de escape. Do outro lado dessa guerra estava Armand Kaya. Esse nome era sussurrado com medo nos círculos que meu pai frequentava. Um fantasma. Um demônio sedento por vingança. Armand tinha apenas 8 anos quando sua vida foi despedaçada. O tio entrou em casa sem aviso, sem piedade. 3 tiros. Pai, mãe, irmã. Armand se escondeu debaixo da cama, mordendo o próprio braço até sangrar para não gritar, enquanto o sangue da irmã escorria pelo chão até tocar seus dedos infantis. O tio o deixou viver, não por misericórdia, por crueldade, porque viver com aquela memória era pior que a morte. Armand cresceu nas ruas, foi moldado pela máfia, transformou sua dor em poder e descobriu a verdade. Magnus Voss tinha financiado aquele massacre. Enquanto Armand planejava vingança, eu desenhava janelas que nunca pude abrir. Nenhum de nós sabia que nossos destinos estavam prestes a colidir da forma mais violenta possível. Foi numa terça-feira. Eu estava na biblioteca quando ouvi silêncio. De repente, todos os sons da mansão cessaram, como se a casa inteira tivesse prendido a respiração. Então ouvi o primeiro tiro, depois o segundo, e o caos explodiu. Gritos, vidros quebrando, mais tiros. Corri até a porta e vi Thomas, nosso mordomo, cambaleando pelo corredor com a mão no estômago. Sangue escorria entre seus dedos. Não pensei. Corri até ele. O segurei, o arrastei de volta para a biblioteca. Peguei minha echarpe e pressionei contra o ferimento, sentindo o sangue quente encharcando o tecido. Foi quando a porta se abriu violentamente. Levantei os olhos e o vi pela primeira vez. Alto, vestido de preto, cabelos escuros sobre olhos que eram puro gelo e fogo, arma na mão ainda fumegando. E quando olhou para mim, vi ódio puro, mas também confusão. Levantei, as mãos ensanguentadas, e olhei direto nos olhos dele. Se vai me matar, faça rápido, mas deixe ele viver. Armand piscou. Por uma fração de segundo, vi surpresa em seu rosto. Ele cruzou a biblioteca, me agarrou pelo braço com força suficiente para machucar. Você é Elara Voss, e você veio matar meu pai. Seus olhos se estreitaram. Inteligente. Isso vai te manter viva, por enquanto. Ele me arrastou para fora enquanto a mansão ardia. 3 SUVs pretos esperavam. Armand me jogou no banco de trás e antes que pudesse processar, estávamos acelerando para longe de Zurique. Olhei pela janela traseira. Minha prisão estava em chamas. E pela primeira vez em 23 anos, eu estava do lado de fora dela. Aquele olhar não era de uma inimiga. Era de alguém que já estava em cativeiro antes mesmo de ele chegar. A casa ficava nos Alpes, isolada por quilômetros. Madeira escura, janelas pequenas, grades, sempre grades.
Armand me levou para o segundo andar e me empurrou para dentro de um quarto. Não tente fugir. Não há para onde ir. Bateu a porta. A chave girou na fechadura. O quarto era maior que o meu na mansão. Uma cama, banheiro privativo, escrivaninha perto da janela com grades. Mas a vista, montanhas, neve, céu infinito. Sentei na cama e chorei. Não de medo, de alívio. Porque mesmo sendo prisioneira de um homem perigoso, me sentia mais livre do que jamais me sentira. No terceiro dia, decidi que não seria passiva. Peguei um grampo e trabalhei na fechadura por horas até ouvir o clique. Desci as escadas descalça. 2 da manhã. A casa silenciosa. Cheguei até a porta principal. Minha mão tocou a maçaneta. E então, uma mão muito maior agarrou minha garganta por trás. Você realmente achou que eu dormiria? Armand me virou bruscamente. Me prensou contra a parede. Eu salvei você da sua família e você me paga assim? Salvou? Empurrei as palavras. Você me sequestrou, me trancou num quarto. Como isso é diferente do que meu pai fazia? Algo mudou no rosto dele. A pressão diminuiu. Você controla cada movimento meu. Decide se eu como. Me tranca como animal. Me diga, Armand, qual a diferença? Ele recuou como se eu tivesse batido nele. Vá para o seu quarto. Não é meu quarto. É minha cela. Vai. Mas eu não me movi. Vi algo quebrar atrás daqueles olhos frios. Vai. Repetiu mais baixo. Cansado. Por favor. Subi. Dessa vez, ele não trancou a porta. Nos dias seguintes, algo mudou. Armand começou a comer na mesma mesa. No começo, em silêncio. Depois, com conversas curtas. Comecei a notar seus pesadelos. Uma noite foi particularmente ruim. Antes que me contivesse, bati na porta dele. Ele abriu, sem camisa, suor no peito, olhos selvagens. O que você quer? Ouvi. Você está bem? Volte para seu quarto. Mas ele não fechou a porta. E eu não me movi. Eu também tenho pesadelos, sussurrei. Algo nele amoleceu. Sobre o quê? Sobre grades. Portas trancadas. Nunca ver o sol de novo. Ele abriu espaço. Entre. Sentamos na beirada da cama. 2 metros entre nós. Mas foi a conversa mais honesta em anos. Eu disse que odiava o cheiro dele. Mas, na verdade, era o único ar que eu respirava em paz. Foi num sábado que encontrei os documentos. Armand tinha saído. Me deixou sozinha pela primeira vez. Desci até o escritório. A porta não estava trancada. Arquivos e fotos espalhados sobre a mesa. E então eu vi. Uma transferência bancária. 2 milhões de francos suíços. Remetente. Magnus Voss. Destinatário. Kemal Kaya. O tio de Armand. Meu pai tinha pagado pelo massacre da família dele. Continuei procurando. E-mails. Contratos. Tudo provado. Magnus tinha financiado, planejado, ordenado tudo. Ouvi a porta da frente. Quando Armand apareceu, estendi o papel para ele. Você sabia disso? Ele pegou o documento. Li em seu rosto cada emoção. Surpresa. Confusão. Ódio profundo. Magnus. Foi ele, o tempo todo. Meu pai destruiu sua família. Minhas palavras saíram quebradas. Armand, eu não sabia. Juro que não sabia. Ele olhou para mim e vi a guerra interna. Mas então sua mão tocou meu rosto. Gentil. Eu sei. Você é vítima dele tanto quanto eu. Lágrimas desceram. Eu vou te ajudar. Vou te ajudar a destruí-lo. Ele merece pagar. Armand me puxou para perto. Se fizermos isso, não há volta. Você entende? Finais felizes são superestimados. Passamos dias planejando. Eu conhecia a rotina de Magnus, seus pontos fracos. Armand tinha os recursos, os homens, mas à noite havia outra coisa crescendo entre nós. Olhares que duravam muito, mãos que se tocavam e não se afastavam. Uma noite, perto da lareira, depois de muitas verdades dolorosas, aconteceu. Ele estava me contando sobre a irmã, como ela amava desenhar, como ria alto demais. Meus olhos encheram de lágrimas, e antes que limpasse, ele fez. O polegar dele deslizou pela minha bochecha. Não chore por mim. Não estou chorando por você. Estou chorando por todos nós que fomos quebrados antes de termos chance de ser inteiros. E então ele me beijou. Não foi gentil. Foi fome. Desespero. 2 pessoas se afogando procurando ar. Minhas mãos nos cabelos dele, puxando, unhas cravando. Ele me puxou para o colo. E eu senti cada cicatriz, cada pedaço dele forjado em dor. Nos separamos ofegantes. Isso é loucura, ele disse. Eu sei. Vai nos destruir. Eu sei. Ele me beijou de novo. Naquela noite, a vingança vestiu o corpo do amor. E eu já não sabia quem estava dominando quem. Magnus descobriu. Eles vieram ao amanhecer.
6 homens, fortemente armados. Arman tinha apenas 2 homens com ele. Acordei com o vidro quebrando. Corri para o corredor e vi Arman, arma na mão, gritando ordens. Fica no quarto! Mas não ia ficar. Os tiros começaram. Vi quando a primeira bala acertou Arman no ombro. Ele cambaleou, mas não caiu. A segunda nas costelas. Dessa vez foi de joelhos. Eu gritei. Um dos homens se virou para mim, arma levantada. Mas Arman, sangrando, se jogou entre nós. A bala pegou nele. Ele desabou no meu colo, sangue encharcando minha camisa. Não, sussurrei, pressionando as mãos nos ferimentos. Você não pode morrer. Não pode me deixar aqui. Um dos homens de Arman me deu uma arma. Atire! Levantei. Minhas mãos tremiam. O primeiro tiro errou. O segundo acertou a perna. O terceiro, o peito. Ele caiu. Atirei em mais 2. Eles caíram. E então ouvi a voz que me assombrava desde criança. Muito impressionante, Elara. Magnus estava na porta. Terno impecável, como se fosse para uma reunião de negócios. Você realmente acha que pode me trair? Depois de tudo? Comecei a rir. Histérica. Quebrada. Tudo que você fez por mim? Você me aprisionou, me torturou, matou a família do homem que eu amo. E acha que fez algo por mim? Você ama esse lixo? Apontei a arma para ele. Você nunca me amou. Eu era só uma peça no seu jogo. Elara, querida, abaixe isso. Você não é assassina. Você me transformou numa. Atirei. A bala pegou no peito. Seus olhos se arregalaram. Magnus desabou. Deixei a arma cair. Corri de volta para Arman. Ele ainda respirava. Você atirou nele. Ele sussurrou. Sangue nos lábios. Não deixo ninguém machucar você. Sirenes. Os federais. Você precisa ir. Ele disse. Vai embora. Começa de novo. Não vou te deixar. Ele tocou meu rosto, dedos deixando rastros de sangue. Você me libertou. Mesmo que eu tenha que viver sem você. Você me libertou. Os federais invadiram. Arrancaram Arman de mim. Algemaram ele quase morto. Eu gritei, mas me seguraram. A última coisa que vi foram seus olhos, pedindo desculpas. Me deixaram ali, de joelhos na neve, manchada de sangue, livre finalmente, mas sozinha. 5 anos depois. O cemitério de Zurique é diferente no outono. Venho aqui toda terça-feira. Sempre terça, porque foi numa terça que tudo começou. Carrego lírios brancos, os favoritos dele. 3ª fileira, 5ª lápide à esquerda. Arman Kaya, 1995, 2020. Livre finalmente. Ajoelho. Coloco as flores. Oi, trouxe seus favoritos de novo. Hoje faz 5 anos. 5 anos desde que você morreu naquela prisão antes do julgamento. Minha voz quebra. Disseram que foi o coração, mas eu sei. Você desistiu porque achava que não tinha pelo que lutar. Lágrimas caem. Mas tinha. Tinha eu. Conto histórias de uma vida que ele não vê. Sobre a fundação para crianças em lares abusivos. Sobre como nossa história deu esperança. Finalmente me levanto. Beijo os dedos e toco a lápide. Até semana que vem, meu amor. Começo a caminhar de volta. Não percebo, mas não estou sozinha. Entre as árvores uma figura observa. Terno preto, mãos nos bolsos, perfeitamente imóvel. A câmera fecha em sua mão. Um anel. Prata antiga com símbolo turco. O mesmo anel que Arman nunca tirava. A figura vira, se afastando. E por um momento o perfil é visível. Cicatrizes no pescoço. Cabelos mais longos. Mas os olhos... Aqueles olhos que eram gelo e fogo. Dizem que a morte é o fim. Mas no submundo, o amor é a arma mais letal de todas. E é assim que termina a história de Arman e Elara. 2 inimigos ligados pelo sangue, destruídos pela vingança e unidos pelo amor. Mas me diga, você realmente acha que ele está morto? Você acredita que um homem como Arman Kaya deixaria uma prisão federal derrotá-lo? Ou será que a morte foi a última jogada para ser livre? Comenta aí embaixo o que você acha. Ele está vivo? Vai voltar para ela? E se você chegou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like, de ativar as notificações, porque as próximas histórias vão te levar ainda mais fundo no coração da escuridão. Até a próxima terça-feira.